1. O serviço social é definido como uma especialização do trabalho coletivo inserida na divisão sociotécnica do trabalho da sociedade capitalista. 2. Como profissão, o serviço social não possui uma teoria própria ou exclusiva, operando através da produção e incorporação de conhecimentos das ciências humanas e sociais. 3. O agir do assistente social é de natureza teleológica, o que significa que suas ações são sempre orientadas por objetivos, metas e fins previamente idealizados. 4. A instrumentalidade profissional representa a capacidade de articular as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa no exercício do trabalho. 5. A dimensão técnico-operativa envolve o domínio de instrumentos e ferramentas fundamentais para a intervenção prática nos espaços socio-ocupacionais. 6. O assistente social atua na mediação entre os interesses das classes trabalhadoras e as respostas institucionais do Estado e do capital. 7. A profissão se legitima socialmente através de um projeto profissional que apresenta sua autoimagem e os valores que a fundamentam perante a sociedade. 8. O trabalho profissional produz resultados objetivos que interferem na realidade social, independentemente da consciência individual do agente. 9. A profissão é dotada de um estatuto jurídico reconhecido, especificamente pela Lei 8.662 de 1993. 10. O assistente social é desafiado a superar a cotidianidade e a alienação moral através da reflexão crítica e da investigação constante. 11. A administração e o planejamento no serviço social são ferramentas de racionalização que visam transformar parcelas da realidade e suprir carências identificadas. 12. O planejamento consiste em uma antecipação ideal da finalidade a ser alcançada, com a escolha dos meios adequados para concretizá-la. 13. A atuação em equipes interprofissionais busca superar a fragmentação das ações e promover um atendimento integral à população. 14. A interdisciplinaridade exige que o assistente social colabore com profissionais de formações diversas, como psicólogos e educadores sociais. 15. No contexto da saúde do trabalhador, a equipe deve focar na atenção integral, envolvendo promoção, proteção e recuperação da saúde. 16. O trabalho em equipe requer que o profissional mantenha sua especificidade técnica e autonomia, defendendo as competências previstas em lei. 17. O planejamento participativo é fundamental para democratizar o acesso aos recursos e abrir as decisões institucionais aos usuários. 18. A racionalidade técnica do planejamento deve estar articulada com a direção ética e política do projeto profissional. 19. O monitoramento contínuo das ações planejadas é essencial para garantir a transparência na gestão de recursos públicos. 20. A articulação entre diferentes setores e instituições é necessária para enfrentar as múltiplas determinações das necessidades sociais. 21. A assessoria e a consultoria são atividades de apoio técnico voltadas à formulação, gestão e avaliação de políticas sociais. 22. O assistente social atua como assessor ao instrumentalizar entidades sobre direitos e normas da política previdenciária e socioassistencial. 23. O assessoramento técnico por parte do governo federal é um dever previsto para qualificar a gestão de estados e municípios. 24. A consultoria visa oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisões racionais entre diferentes cursos de ação. 25. Essas atividades exigem um sólido conhecimento teórico-metodológico para além da simples execução técnica. 26. A responsabilidade social das instituições refere-se ao compromisso ético das organizações com o bem-estar da sociedade e a garantia de direitos. 27. No contexto capitalista, a responsabilidade social pode ser usada para legitimar práticas corporativas sob uma roupagem humanitária. 28. As instituições devem ser cobradas pela qualidade e finalidade social dos serviços prestados à comunidade. 29. A gestão da responsabilidade social deve focar na eficácia das intervenções e no impacto real na vida dos trabalhadores. 30. A participação dos usuários é um indicador fundamental de uma gestão socialmente responsável e democrática.
31. Conceitos como eficiência, eficácia e efetividade orientam a análise de mérito das ações institucionais. 32. Os referenciais normativos da profissão incluem a Constituição Federal, a Lei de Regulamentação e o Código de Ética. 33. Indicadores sociais são utilizados para fundamentar análises de necessidades e formular proposições de políticas públicas. 34. A universalização dos direitos sociais é um princípio que deve orientar todos os parâmetros normativos da assistência. 35. A transparência e a publicidade dos recursos são instrumentos indispensáveis para o controle social. 36. A história do serviço social no Brasil inicia-se na década de 1930, sob forte influência do pensamento conservador e da Igreja Católica. 37. O aporte teóricos franco-belga inicial vinculava a profissão ao vocacionalismo e ao assistencialismo moralizador. 38. Posteriormente, a influência norte-americana introduziu uma abordagem tecnicista e positivista na intervenção profissional. 39. O movimento de reconceituação na América Latina, 1965 a 1975, marcou o início da aproximação com o pensamento crítico e o marxismo. 40. O Congresso da Virada, em 1979, simbolizou a ruptura com o conservadorismo e o compromisso com a classe trabalhadora. 41. A constituição da categoria envolve a organização em entidades como CFS, CRES, ABEPS e ENESO. 42. A década de 1980 foi fundamental para a construção de um projeto profissional comprometido com a democracia. 43. O pluralismo é reconhecido como um elemento factual da vida social e profissional que deve ser respeitado no debate de ideias. 44. O amadurecimento teórico nos anos 1990 permitiu a consolidação do projeto ético-político atual. 45. A história da profissão é marcada pelo enfrentamento constante à tradição neotomista de neutralidade e harmonia social. 46. A laicização da profissão foi necessária para romper com a visão teológica e metafísica original. 47. A criação do Celetes em 1974 foi um marco para a solidez intelectual do serviço social latino-americano. 48. A obra Relações Sociais e Serviço Social no Brasil é referência na análise histórico-crítica da profissão. 49. O serviço social contemporâneo luta contra a precarização do trabalho e a ofensiva neoliberal. 50. A trajetória histórica da categoria demonstra uma evolução do assistencialismo para uma prática fundamentada no direito social. 51. A questão social é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista fundadas na contradição capital-trabalho. 52. As políticas sociais são as respostas mediadas do Estado e da sociedade às expressões da questão social. 53. Os direitos sociais são conquistas históricas das classes subalternas, positivados para garantir cidadania. 54. A mundialização do capital e o neoliberalismo geram um intenso processo de precarização do mundo do trabalho. 55. O adoecimento do trabalhador é uma expressão contemporânea da questão social ligada à insegurança e ao ritmo acelerado de trabalho. 56. O assistente social atua na defesa dos direitos humanos contra a barbárie social e a desproteção. 57. As desigualdades de gênero, etnia e raça são componentes centrais das relações sociais a serem enfrentados. 58. O acesso às políticas sociais deve ser garantido sob a ótica do direito social e não da caridade. 59. A questão social não deve ser vista como um desvio moral, mas como fruto da lógica de produção capitalista. 60. O fortalecimento dos movimentos sociais é vital para a preservação e aprofundamento dos direitos conquistados. 61. O compromisso profissional exige a implementação dos princípios de justiça e equidade previstos na legislação. 62. É dever do assistente social zelar pela qualidade dos serviços e pela autonomia dos usuários. 63.
A implementação da lei deve repelir qualquer forma de preconceito e discriminação no atendimento. 64. O profissional deve garantir a publicidade dos recursos institucionais para que o usuário possa reivindicar seus direitos. 65. A recusa de práticas tuteladoras ou moralizadoras é um compromisso ético-político central. 66. A política de seguridade social brasileira é composta pela saúde, previdência e assistência social. 67. A Seguridade Social visa oferecer proteção ao trabalhador e sua família contra riscos sociais como velhice e doença. 68. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, com foco na promoção e recuperação integral. 69. A Previdência Social tem caráter contributivo e substitui a renda em casos de perda da capacidade laborativa. 70. A assistência social é uma política não contributiva que provê os mínimos sociais aos necessitados. 71. O tripé da Seguridade Social ainda se encontra em processo de construção e enfrentamento de crises de financiamento. 72. O INSS é o órgão executor da política previdenciária e gestor dos benefícios por incapacidade. 73. A proteção social deve ser pensada em uma perspectiva de totalidade, articulando saúde, previdência e trabalho. 74. A reestruturação produtiva tem fragilizado os sistemas de proteção social historicamente adquiridos pelos trabalhadores. 75. O serviço social na Previdência atua na socialização de informações e no fortalecimento do coletivo. 76. A Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, regulamenta a assistência como direito e estabelece normas de organização. 77. Um objetivo fundamental da LOAS é a proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice. 78. A LOAS garante o benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência. 79. A assistência social deve ser realizada de forma integrada às políticas setoriais para o enfrentamento da pobreza. 80. A LOAS define como entidades de assistência social aquelas que prestam atendimento ou assessoramento sem fins lucrativos. 81. O princípio da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre a rentabilidade econômica rege a assistência. 82. É vedada qualquer forma de comprovação vexatória de necessidade para o acesso aos benefícios socioassistenciais. 83. A descentralização político-administrativa e o comando único em cada esfera de governo são diretrizes da LOAS. 84. A participação popular é garantida através de organizações representativas na formulação de políticas. 85. O financiamento da assistência é composto por recursos da União, estados, municípios e contribuições sociais. 86. O FNAS é o fundo responsável por alocar os recursos federais para o financiamento das ações. 87. A unificação de conselhos, fundos e planos é condição obrigatória para o repasse de recursos. 88. O BPC é devido após o cumprimento de requisitos legais e deve ser pago em até 45 dias. 89. A revisão do BPC deve ocorrer a cada 2 anos para avaliar a continuidade das condições de concessão. 90. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na LOAS. 91. A NOB, SUAS institui o Sistema Único de Assistência Social como modelo de gestão operacional. 92. O SUAS organiza a assistência em 2 níveis de proteção, básica e especial. 93. A proteção social básica visa prevenir violações de direitos em áreas de vulnerabilidade. 94. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é a unidade de referência da proteção básica. 95. A proteção social especial atua quando os direitos já foram ameaçados ou violados. 96. O Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, coordena a proteção especial de média complexidade.
97. O SUAS tem como eixos estruturantes a matricialidade sociofamiliar e a territorialização. 98. A gestão do SUAS exige política de recursos humanos própria e sistemas de informação e monitoramento. 99. As instâncias deliberativas do sistema são os conselhos de assistência social de composição paritária. 100. A proteção especial de alta complexidade garante acolhimento integral para quem teve vínculos rompidos. 101. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, é a principal referência do CRAS. 102. O PAIF apoia famílias prevenindo a ruptura de laços e promovendo acesso a direitos. 103. O Comando Único das Ações é essencial para evitar a fragmentação histórica da assistência social. 104. A vigilância socioassistencial analisa dados territoriais para fundamentar proposições na área. 105. O SUAS Web é a ferramenta eletrônica para repasse de recursos e prestação de contas. 106. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, de 2004 materializa as diretrizes da LOAS. 107. A PNAS coloca a família como núcleo social central de acolhida e sustentabilidade. 108. A matricialidade sociofamiliar entende a família como núcleo afetivo, superando a visão puramente econômica. 109. A territorialização busca aproximar os serviços socioassistenciais do local onde os usuários vivem. 110. A PNAS define a assistência social como política pública do Estado e dever não contributivo. 111. A hierarquização da proteção social considera a complexidade dos riscos incidentes no indivíduo. 112. A PNAS prioriza o enfrentamento da pobreza e o amparo a grupos em situação de risco social. 113. A intersetorialidade articula a assistência com saúde, educação e outras políticas públicas. 114. A vigilância e o monitoramento são eixos de gestão previstos na PNAS para avaliar resultados. 115. A política visa a universalização dos direitos sociais para tornar os usuários alcançáveis pelas demais políticas. 116. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, estabelece a proteção integral como prioridade absoluta. 117. Programas de amparo a crianças em situação de risco são obrigatórios na organização dos serviços. 118. O Conselho Tutelar zela pelo cumprimento dos direitos da criança e age em casos de violação. 119. O Estatuto da Pessoa Idosa reduziu a idade de acesso ao BPC para 65 anos. 120. Entidades filantrópicas podem cobrar até 70% do benefício do idoso para participação no custeio. 121. O SINASE organiza o atendimento socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei. 122. Medidas socioeducativas em meio aberto são preferencialmente coordenadas pelo CREAS. 123. O CISNAD estabelece a Política Nacional sobre Drogas, focando na prevenção e reinserção social. 124. O assistente social atua no apoio a famílias com membros usuários de substâncias psicoativas. 125. O Estatuto da Pessoa com Deficiência promove a inclusão e a autonomia contra barreiras ambientais. 126. A incapacidade é entendida como fenômeno multidimensional que resulta da interação deficiência e ambiente. 127. A CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, deve ser usada para um novo olhar sobre a incapacidade. 128. O PETI visa a erradicação do trabalho infantil e a integração à rede de proteção especial. 129. Crianças de até 6 anos podem receber benefícios subsidiários conforme disponibilidade orçamentária. 130. O BPC na escola monitora o acesso e permanência de pessoas com deficiência no sistema escolar. 131. A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou deficiente ao BPC. 132. A autonomia e dignidade dos usuários devem ser respeitadas em todos os programas de assistência. 133.
O acompanhamento de egressos do sistema socioeducativo é uma ação da Proteção Especial. 134. Programas para jovens em vulnerabilidade, como o ProJovem, visam o fortalecimento de vínculos. 135. A defesa do direito à convivência familiar e comunitária é diretriz comum a todos os estatutos. 136. Parâmetros de atuação do assistente social incluem o compromisso com a democratização da informação. 137. O profissional deve incentivar o protagonismo social e a participação política dos usuários. 138. O registro no CRES é requisito obrigatório e imperativo para o exercício da profissão. 139. O Conselho Tutelar age de forma autônoma para garantir a proteção integral à criança. 140. Delegacias especializadas e centros de defesa combatem a violência e garantem proteção jurídica. 141. A articulação entre assistência e justiça é necessária para o enfrentamento de violações graves. 142. A mediação de conflitos é um processo que visa o empoderamento para resoluções não judiciais. 143. O uso de alternativas à judicialização evita a sobrecarga do sistema e a criminalização da pobreza. 144. Atendimento a pessoas em situação de rua deve ser especializado, visando restabelecer vínculos. 145. O serviço social combate condutas discriminatórias baseadas na orientação sexual ou identidade de gênero. 146. A Resolução CFS 489 de 2006 veda preconceitos contra pessoas do mesmo sexo no exercício profissional. 147. O uso do nome social é um direito garantido para travestis e transexuais em documentos profissionais. 148. O projeto ético-político propõe uma ordem social sem exploração de classe, etnia ou gênero. 149. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, protege mulheres contra a violência física, psicológica e sexual. 150. Mulheres vítimas de violência são público prioritário dos serviços ofertados no CRES. 151. A desigualdade de gênero deve ser denunciada como parte estruturante da opressão capitalista. 152. Campanhas nacionais como as de combate ao racismo e à violência reforçam a direção ética da categoria. 153. O combate ao preconceito é indissociável da defesa intransigente dos direitos humanos. 154. A publicidade de critérios de concessão de benefícios evita o clientelismo e favorece a cidadania. 155. O assistente social deve considerar as necessidades específicas da população em sua diversidade regional. 156. O sistema descentralizado exige que a União preste assessoramento técnico a estados e municípios. 157. Instâncias de negociação como a CIT e CIB pactuam aspectos operacionais da gestão do SUAS. 158. O controle social através de conselhos paritários fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. 159. Conferências de assistência social avaliam a situação da política e propõem diretrizes a cada 4 anos. 160. A gestão democrática pressupõe a participação direta da comunidade nas decisões institucionais. 161. A pesquisa social é um instrumento para conhecer a realidade e traçar o perfil dos usuários. 162. Investigação e pesquisa permitem superar o senso comum e fundamentar proposições técnicas. 163. A pesquisa deve ser transversal à prática profissional para evitar a alienação. 164. O método crítico dialético apreende o movimento contraditório da realidade para transformá-la. 165. O serviço social é reconhecido como área de produção de conhecimento apoiada pelo CNPq. 166. Elaboração de projetos exige definição clara de objetivos, metas e público-alvo. 167.
O projeto é a unidade mínima de investimento para transformar uma parcela da realidade. 168. Métodos qualitativos buscam compreender os significados e sentidos da intervenção social. 169. Técnicas quantitativas utilizam estatísticas para mensurar a abrangência e eficácia das metas. 170. O desenho experimental é o modelo mais rigoroso para determinar nexos de causalidade em projetos. 171. Desenhos quase experimentais são usados quando não é possível a aleatorização dos grupos. 172. Objetivos vagos ou imprecisos inviabilizam a realização de futuras pesquisas avaliativas. 173. Projetos de enfrentamento da pobreza buscam garantir meios de subsistência e capacidade produtiva. 174. A ética na pesquisa com seres humanos preserva o sigilo e a integridade dos participantes. 175. A elaboração de planos agrega programas afins em uma sequência temporal estratégica. 176. Programas sociais são conjuntos de projetos que visam aos mesmos objetivos gerais. 177. O Plano Municipal de Assistência Social deve ser aprovado pelo Conselho Local para recebimento de recursos. 178. Planejamento estratégico deve ser flexível para assimilar novos desafios conjunturais. 179. A avaliação de programas sociais subsidia o processo decisório e a transparência na gestão. 180. A avaliação ex ante é feita antes do início para apontar a viabilidade de um projeto. 181. A avaliação de processo acompanha a execução para verificar se o cronograma é cumprido. 182. A avaliação de impacto analisa se a intervenção causou mudanças permanentes na realidade. 183. A eficiência mede a relação entre os resultados alcançados e os custos operacionais. 184. A eficácia é o grau de alcance das metas na população beneficiária em dado tempo. 185. A efetividade relaciona os resultados concretos com os objetivos sociais pretendidos. 186. O Código de Ética de 1993 reconhece a liberdade como valor ético central e a autonomia profissional. 187. O sigilo profissional é um direito e um dever para proteger a intimidade dos usuários. 188. É proibido participar de ações de arbítrio, autoritarismo ou violação de direitos humanos. 189. O Código defende o pluralismo democrático e a socialização da riqueza socialmente produzida. 190. A responsabilidade profissional inclui a prestação de contas sobre a qualidade do trabalho. 191. O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito é um dever do assistente social. 192. A ética não se esgota no código normativo, mas atravessa todo o projeto de intervenção. 193. O compromisso com a classe trabalhadora exige solidariedade nas lutas sociais gerais. 194. O atual projeto ético-político recusa o messianismo e o fatalismo na prática profissional. 195. A competência técnica deve estar sempre vinculada ao compromisso político transformador. 196. A ética no serviço público exige tratar a comunidade com urbanidade, respeito e solidariedade. 197. O servidor deve zelar pelo patrimônio público, utilizando recursos de forma honesta e responsável. 198. Relacionamento com a equipe deve ser pautado pela cooperação e respeito às outras áreas. 199. A postura ética envolve a denúncia de irregularidades e a recusa de ordens contrárias à ética. 200. A responsabilidade profissional requer o aprimoramento intelectual constante para uma prestação de serviço qualificada.